Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Apocalipse capítulo 2. Apenas um versículo, o primeiro. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Vou ler novamente. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pela ministração desta manhã, por aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus. Edifica a vida do Teu povo, Senhor. Edifica a minha vida, a nossa vida. Usa-me, Senhor, com graça e misericórdia para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis sentar. A história do médico Aidan McCarty é uma história incrível demais. Incrível de um modo que nem parece verdadeira. Mas é verdade e é possível a gente confirmar na autobiografia e outras biografias escritas a respeito da vida dele. Ele nasceu em 1914 na Irlanda e formou-se em medicina em 1938 e foi para a Inglaterra em busca de oportunidade. No ano seguinte, sem conseguir atuar como médico, ele decidiu se alistar na Força Aérea Real e participar da Segunda Guerra. O pessoal está achando que está frio. Está frio? Tá? Eu sempre faço a pergunta e é sempre a mesma história. Tá? Não. Tá? Não. Tá? Obrigado, Marcos. Em 1940, servindo na França, Aidan McCarty viveu o seu primeiro milagre. Ele foi um dos cerca de 340 mil soldados britânicos, franceses e belgas, que, acuados pelos nazistas no porto francês de Dunkirk, escapou de ser massacrado. Todos esses milhares de soldados foram salvos graças à Operação Dínamo, já falei dela aqui, a maior operação de resgate da história. Um improvável plano de resgate realizado em conjunto pela Marinha Britânica e ingleses, donos de pequenos barcos, se juntaram e foram até o porto de Dunkirk e conseguiram tirar de lá 340 mil homens. Este foi o primeiro milagre na vida do Aidan McCarty. Em 1942, 2 anos depois, servindo na Indonésia, McCarty foi preso pelos japoneses. Quase 3 anos e meio depois, ele sofreu todo tipo de humilhação e tortura.
na prisão, fez tudo para se manter saudável e ajudar os companheiros feridos que, como ele, estavam presos. Naquele mesmo ano, ele experimentou o segundo milagre. Um torpedo lançado por um submarino norte-americano afundou o navio onde o Adam McCarthy estava e era levado para o Japão junto com outros prisioneiros. O médico mais uma vez sobreviveu, mas foi enviado para o Japão e foi mantido escravo em Nagasaki, na fábrica da Mitsubishi, que produzia navios para a marinha japonesa. No dia 9 de agosto daquele ano, 1942, um terceiro milagre aconteceu na vida do Adam McCarthy. Ele trabalhava na fábrica da Mitsubishi quando, a poucos quilômetros dali, foi lançada a bomba atômica pelos norte-americanos. A fábrica era um dos alvos, exatamente o lugar onde ele estava. E, novamente, ele escapou. Ele sobreviveu. 50 anos mais tarde, em 1955, ao ser perguntado sobre como conseguiu sobreviver, o médico respondeu: foi uma combinação da minha herança católica irlandesa, portanto, uma combinação de fé, da minha origem familiar, alguns valores de família, de resiliência, de coragem e de muita sorte, completou ele. Desenvolvi câncer de pele e tive leucemia devido à radiação da bomba atômica. Passei por 16 cirurgias no braço como resultado das torturas. Ainda sofri um derrame e hemorragia cerebral. Tirando isso, nada demais. Câncer de pele, leucemia, 16 cirurgias por causa de tortura, derrame e hemorragia cerebral, e ele fala como se tivesse tido um resfriado. Como se estivesse passando por um probleminha pessoal. Eu contei todas essas coisas tremendas da história do Adam McCarthy, irmãos, para tirar uma lição que eu considero extraordinária e que quero compartilhar com a igreja. É a nossa atitude diante do problema que vai mostrar quem somos e o que devemos fazer. Existe problema? Quem não os tem? Vamos nos fazer de vítima? Ou vamos reagir ao problema e lutar para resolver, fundamentados na palavra, alicerçados na fé e buscando a Deus em oração? Dito isto, eu quero voltar a considerar com você, voltar a olhar para a palavra, a fim de considerar com vocês o tema da importância do pertencimento a uma igreja local. O texto que nós lemos de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, é o início, depois da revelação do Cristo glorificado, para João, o apóstolo, que estava no exílio, na ilha de Pátimos, prisioneiro político, prisioneiro por causa da fé em Jesus. O Senhor, após se revelar, vai entregar para João a carta, ou 7 cartas, né? As 7 cartas para as 7 igrejas.
E capítulo 2 é a primeira carta enviada para a igreja de Éfeso. E João fala de quem que envia a carta. Um pouquinho antes, no versículo 13, quando teve a visão do Cristo glorificado, vou ler o 12 e o 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. O Senhor havia dito para ele: escreve num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me, diz João, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, outra tradução diz candeeiros de ouro, 7 igrejas. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Este que determinou, que se revelou para João e deu para ele a ordem de escrever no livro, de registrar o que via. Ele ordena que mande estas cartas para as igrejas. Então diz o Senhor para João, ao anjo da igreja, ao líder da igreja em Éfeso: escreva estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, que anda no meio da igreja. Na mensagem no último domingo de novembro do ano passado, compartilhamos com a igreja que o conceito de membresia é bíblico e que todas as metáforas para descrever a igreja, pedras do templo, membros de uma família, cidadãos de um reino, membros de um corpo, todas essas metáforas, elas expressam a ideia de membresia, expressam a ideia de pertencimento. E concluímos, então, dizendo que todo cristão ativo deve se comprometer de modo genuíno e pertencer a uma igreja local. Patrícia, Marcelo, tudo bem? Deus abençoe. Pertencimento ativo é o primeiro privilégio, ou a primeira responsabilidade de um membro de igreja, por que não dizer de todo cristão, e é a porta de entrada para os de fora. Mas existem alguns problemas para o ato de pertencer a uma igreja. E o que poderia se constituir em um problema para o ato de pertencer a uma igreja? Quase sempre nós somos o problema. Há alguns obstáculos que precisamos superar a fim de vivermos em nossa igreja essa comunidade centrada no Evangelho e cheia do Espírito Santo. Eu vou falar e considerar com vocês nesta manhã apenas um desses obstáculos. E eu estou falando do idealismo. O idealismo é um problema na igreja. O teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, martirizado pelo nazismo por causa da sua fé, no seu livro Vida em Comunhão, ele fala do problema de se ter um ideal quando o assunto é a igreja. Ele diz: aquele que ama mais o seu ideal de comunidade do que a comunidade em si, se torna carrasco desta, mesmo que suas intenções pessoais sejam as mais honestas, sinceras e sacrificiais. De certa maneira, todo mundo tem um ideal de igreja, todo mundo tem um imaginário, né? No imaginário popular, a igreja ideal, eu gostaria que a minha igreja fosse assim.
Todo mundo tem no imaginário popular até um ideal do pastor. Eu queria que o meu pastor fosse assim. Irmãos, ideais destroem uma igreja. Ideais destroem, atrapalham o senso de comunidade. Como eu disse, algumas pessoas têm expectativas idealistas em relação ao louvor, em relação aos pastores, em relação aos pequenos grupos, em relação às programações da igreja, às vezes até em relação ao arranjo. Poderia ser isso ou aquilo, poderia ser assim ou assado. A escola bíblica, como eu gostaria que o ministério de louvor fosse desse jeito, que a escola bíblica fosse daquele outro jeito. Ah, como eu gostaria que a minha igreja fosse perfeita. O problema é que não é. Não existe igreja perfeita. E a culpa é de quem? A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa, porque tem alguém perfeito aqui? Entrou alguém perfeito aqui esta manhã? Se identifique, por favor. Não existe igreja perfeita porque não existem pessoas perfeitas. Nós estamos em busca de aperfeiçoamento, nós estamos buscando ser aperfeiçoados, não é verdade? Então, meus irmãos, comunhão real envolve altos e baixos, comunhão real envolve frustrações, envolve desapontamentos, envolve dificuldades. Mas, apesar das frustrações, dos desapontamentos, das dificuldades, dos altos e baixos, pela graça de Deus, nós perseveramos, nós continuamos em união como pecadores redimidos por Jesus. Isso não significa que não tenhamos trabalho para fazer, que não tenhamos que trabalhar duro para aprimorar cada ministério, cada área da nossa igreja. Nós temos sim. Precisamos melhorar nosso serviço, precisamos melhorar nosso ministério, precisamos melhorar a maneira como amamos, como nos disponibilizamos para servir. Mas precisamos reconsiderar nossas expectativas. Se temos expectativas idealistas a respeito da igreja. Há pessoas que dizem: eu queria que a igreja voltasse ao que era no primeiro século. As pessoas eram mais espirituais. Já lemos 1 Coríntios? Será que ouvimos Paulo dizendo: eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais? Eu queria dar para vocês alimento sólido, mas eu tive que lhes dar leite, porque vocês são como crianças. Tem divisão entre vocês? Há coisas acontecendo no meio de vocês que nem no meio dos incrédulos a gente ouviu falar, que já aconteceu. Temos várias cartas, irmãos, tratando de problemas na igreja primitiva. Das 7 cartas às igrejas em Apocalipse, 5 delas contêm repreensões. É verdade
que nós temos que moldar nossa igreja de acordo com o padrão do Novo Testamento. Sim, é verdade. Mas isso não significa achar que as igrejas do primeiro século eram perfeitas, porque não eram. Temos que acabar com essa idealização e temos que parar de agir como críticos da igreja, que só veem problemas na igreja. E em vez disso, devemos identificar com mais precisão, com mais assertividade, as evidências da graça de Deus na nossa congregação. As evidências da bondade graciosa de Deus no meio do nosso povo, no nosso meio, no meio da nossa igreja. Uma igreja centrada no Evangelho da cruz, uma igreja que tem Cristo no centro da sua pregação, uma igreja generosa, que reparte com quem precisa, uma igreja que valoriza a comunhão. E comer muitão. Toda semana a gente come nessa igreja. Sábado na consagração, ninguém é de ferro. Tínhamos um bolo para a gente repartir com café. Graças a Deus, né? A irmã Rosa trabalhou lá, fez um bolo, a gente chegou, tal. Depois da comunhão, antes da reunião, tínhamos um bolo, o primeiro bolo de 2024. Aí segunda-feira à noite, depois da oração, ninguém é de ferro. Quarta-feira de manhã, depois da oração, tem bolo, tem café. É brincadeira, mas a gente gosta de comer bastante nessa igreja. Alguns mais do que eu. Meus irmãos, que seja motivo de prazer, que seja motivo de alegria, que seja motivo de gratidão para nós quando nossa igreja tiver prioridades bíblicas. E que sejamos graciosos quando nossas preferências forem deixadas de lado. Quando os irmãos do louvor não escolherem aquela canção que está tocando no rádio toda semana e que a gente escuta por aí em todo lugar. Que de fato a gente não tem essa preocupação de cantar as músicas que fazem sucesso. A gente tem preocupação de agradar a Deus. Mas o melhor de tudo é saber que Cristo habita entre nós. Esta igreja não é uma igreja perfeita, está longe disso, começando pelo pastor e pelos demais pastores que ajudam, que auxiliam, e pela liderança, que reparte comigo a responsabilidade, que toma as decisões. Mas Deus está entre nós. Cristo está entre nós. Nós amamos a Cristo, nós amamos a sua palavra, nós amamos aquilo que Ele ama. Amamos, portanto, meus irmãos, a igreja de Cristo como Ele amou. Como diz Paulo em Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Em Apocalipse, nos primeiros capítulos, nós vemos Jesus avaliar e instruir as 7 igrejas da Ásia. No capítulo 2, Jesus é descrito como andando no meio da igreja. Os 7 candelabros de ouro aqui é uma referência à igreja. Na Bíblia, na Escritura Sagrada, se tem um lugar onde repetidamente nós vemos que Jesus está presente, é na igreja. Jesus está presente entre nós.
Ele não desistiu da sua igreja, apesar da sua imperfeição, apesar das máculas, apesar das manchas, apesar das rugas, apesar das falhas que essa igreja tem. Ele não desistiu. Então, eu quero que a minha vida e a igreja, elas estejam unidas, elas estejam ligadas, elas estejam entrelaçadas. Se Cristo não desistiu da igreja, eu também me recuso a desistir da igreja de Cristo. Se Cristo amou a sua igreja, eu vou me esforçar para amar essa igreja também. Se Ele está no meio da igreja, eu também quero estar. A maior parte do meu tempo, a maior parte da minha vida, eu quero estar em contato e em comunhão com a igreja de Cristo. Cristo está em amizade, em intimidade com a sua igreja. Ele é o seu pastor, Ele é a sua cabeça, Ele é a sua treliça, Ele é o seu alicerce, Ele é o seu noivo, Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Redentor. Eu me preparo para concluir, irmãos. Para experimentar Jesus de uma forma profunda, para experimentar Jesus de uma forma viva, transformadora, não precisamos necessariamente do mistério dos montes, dos encontros tremendos, dos retiros espirituais. Nós precisamos do banco da igreja. Eventualmente nós podemos ir ao monte. Eventualmente nós podemos participar dos retiros espirituais, de encontros. Mas habitualmente é o banco da igreja que nós precisamos frequentar. Jesus está presente na igreja. Jesus está presente na igreja, no meio do seu povo. Jesus está presente neste lugar, irmãos. É um privilégio estar em comunhão com os irmãos e com as irmãs. A comunhão está no centro, no cerne do que é ser um cristão. Esse mesmo teólogo luterano, Bonhoeffer, ele descreve esse privilégio com as seguintes palavras: é pela graça de Deus que a congregação pode se reunir visivelmente neste mundo para compartilhar a palavra de Deus e os sacramentos. Nem todos os cristãos têm essa bênção. Os encarcerados, os doentes, os exilados e os que proclamam o evangelho em terras pagãs estão sozinhos. Eles sabem que comunhão visível é um privilégio. A presença física de outros cristãos é uma fonte de alegria inigualável e força para o crente. O encarcerado, o doente e o cristão exilado veem na companhia de outro cristão um sinal físico da presença graciosa do Deus triuno. É graça e nada menos que graça o fato de podermos viver em comunidade com irmãos em Cristo. Ter você aqui cada dia, encontrar vocês aqui em cada culto para orar, para abrir a palavra, para adorar o Senhor. É bênção, irmãos, é bênção.
é bênção da graça de Deus para nós. Valorize a igreja de Cristo, valorize a igreja que Ele te deu para frequentar, para pertencer, valorize, meu irmão. Eleve seu conceito de igreja. Não trate a igreja como se ela fosse irrelevante. A igreja é imperfeita, sim, mas ela é indispensável para o discipulado cristão e fiel. Seja um membro identificável de uma igreja local. Se você professa a fé em Jesus Cristo, mas não faz parte de uma igreja local, saiba que você está fora do padrão do Novo Testamento, que diz que a gente não pode deixar de congregar, como o escritor aos Hebreus nos fala, que a gente deve ter liderança, que a gente deve prestar obediência, submissão a pastores que velam pela nossa alma, que velam pela nossa vida, e que prestarão contas a Deus por nós. Então, seja um membro identificável de uma igreja local, que você possa dizer: eu sou daquela igreja, eu pertenço àquela igreja. E se porventura você mudar de endereço, se por necessidade, por transferência de trabalho, por causa dos estudos dos filhos, você precisar mudar de endereço, a gente te dá uma carta, se você é membro desta igreja, para apresentar você em uma outra igreja, mas faça da membresia numa igreja local sua prioridade. Anseie por se unir a uma igreja centrada no Evangelho e fiel à Bíblia. Nunca se esqueça, meus irmãos, nunca se esqueçam de que pertencer a uma família da fé local e fazer parte da igreja universal, da igreja invisível, é um privilégio. Nós fazemos parte mais do que apenas desta igreja local, desta comunidade. Nós representamos aqui a igreja dos santos arrolados nos céus. Ore regularmente pela sua igreja. E não subestime o valor da oração, a importância e eficácia de orar pelo povo de Deus. Ore pelos seus líderes. Ore pelo avanço da missão no mundo, pelo progresso da pregação da palavra e o avanço da agenda do reino de Deus no mundo. Ore. Amém? Vamos orar. Esta palavra, meus irmãos, toda esta palavra, são as coisas que nos foram ditas pelo Amém. São as coisas que nos foram ditas pelo Alfa e o Ômega. São as coisas que nos foram ditas por aquele que tem na mão as 7 estrelas, por aquele que sustenta os continentes, que sustenta o universo pela sua palavra poderosa. Aqui nós temos as coisas que nos foram ditas por aquele que anda
no meio dos bancos, que anda nas fileiras entre nós, que passeia nos corredores desta igreja. Esta palavra é a palavra dele. Ele habita aqui, ele anda entre nós, ele se faz presente entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu que és alto e sublime, Tu que és magnificentíssimo, maravilhoso, excelso, augusto, aquele que está acima de todos, mas que habita também com os abatidos, que habita também com os humildes. Obrigado, Senhor, por habitar entre nós. Por sentar ao nosso lado. Por se fazer presente aqui. Por estar conosco nas madrugadas, quando choramos, quando derramamos lágrimas quentes no nosso leito. Por estar conosco quando o dia amanhece e sequer conseguimos pregar o olho. Tu estás conosco todo o tempo. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Feche os seus olhos, curve a cabeça e comece a orar. Abra o coração, levante suas mãos e receba a unção. Jesus está presente no meio da gente, começou a passear. O Espírito Santo opera maravilhas aqui neste lugar. Feche os seus olhos, curve a cabeça e comece a orar. Abra o coração, levante as mãos e receba a unção. Jesus está presente no meio da gente, começou a passear, a passear. O Espírito Santo opera maravilhas aqui neste lugar. Jesus está presente no meio da gente, começou a passear, sim, a passear. O Espírito Santo opera maravilhas aqui neste lugar. Aleluia. Oh, bendito teu nome, Senhor. Obrigado por tua presença. Obrigado por andar entre nós. Obrigado por viver conosco. Obrigado por reinar neste lugar. Obrigado, Senhor,
por Sua presença gloriosa, santa, poderosa, viva. Obrigado, Senhor, pelos milagres operados pelo Espírito Santo entre nós. Obrigado. Continue falando as Tuas coisas, que a Tua palavra continue, Senhor, sendo anunciada, sendo proclamada, sendo pregada. Que possamos ouvir a Tua voz, pregando em um versículo, pregando em um capítulo, pregando em uma perícope, pregando num livro inteiro, pregando, Senhor, a Bíblia toda, o ano todo. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala conosco. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ansiamos, aguardamos a Tua vinda. Ajuda-nos, Senhor, a ter um sentimento de pertencimento com uma igreja, com esta igreja local. Lembrando-nos de quem é esta igreja é Tua. O Senhor dirige a Tua igreja, o Senhor guia. Ilumina-nos, ilumina os pastores desta igreja, ilumina os diáconos, os líderes desta igreja. Enche o nosso coração, abre os nossos olhos, consagra-nos para Ti. Que a Tua vontade seja feita. Usa, Senhor, os líderes de cada ministério. Em nome de Jesus.